Diretoria do Goiás já confirmou que irá utilizar os atletas desta disputa da Copa São Paulo, primeiramente nos 3 iniciais jogos da disputa do Campeonato Goiano. Afinal de contas, será que vale a pena o Goiás disputar o Campeonato Estadual com o seu time principal? Qual que é o faturamento do time esmeraldino também nesse torneio inicial da temporada? Além disso, outros exemplos já que tiveram muito sucesso dentro do Campeonato Brasileiro, como por exemplo o Atlético Paranaense, que adota essa postura desde a temporada de 2013, alguns jogadores que poderão receber oportunidades e se destacarem também neste ano de 2022, assim como outros que tiveram suas primeiras chances no Campeonato Goiano e realmente foram grandes revelações das categorias de base esmeraldina. No vídeo de hoje irei fazer aqui uma análise do nosso estadual, será que vale a pena? Seria uma boa Goiás jogar mais com os garotos da base, enfim, irei fazer um pouco, bater um papo também com vocês a respeito dessa situação muito falada também pelos torcedores esmeraldinos. Antes de começarmos, aquele recadinho básico aqui para vocês, deixe seu like embaixo, também se inscreva no nosso canal e ative as notificações, todos os dias trazendo pelo menos 2 conteúdos novos sobre o nosso Verdão. Neste final de semana ainda, ontem, no sábado, eu já coloquei o vídeo do Goiás, porque que o time esmeraldino caiu tanto de rendimento nas últimas temporadas, quais são aí os principais caminhos para o Goiás retomar ao primeiro nível do cenário brasileiro. Vou deixar o link aqui em cima também e no final do vídeo para vocês acompanhar. Outro assunto também importante que a torcida quer saber um pouco a respeito é dessa disputa do próximo campeonato goiano, que já foi confirmada pelo presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, ainda naquele jogo contra o Brusque. Ele deu uma entrevista na última rodada do Brasileirão para a Rádio Sagres, onde ele confirmou que o Goiás teria uma pré-temporada maior para a disputa do Campeonato Brasileiro, focando principalmente tanto na fase mata-mata do estadual, quanto também nas primeiras fases da Copa do Brasil, tendo essa preparação maior no início da temporada. Então ele já tinha afirmado que o Goiás iria jogar pelo menos os 3 primeiros jogos que aconteceriam tanto no início do mês de janeiro, quanto mais ou menos até o meio de fevereiro, com os garotos da base e outros atletas também que não foram tão aproveitados no elenco da Série B de 2021, como ditos pelo próprio Paulo Rogério Pinheiro, o meia Albano, o zagueiro Iago Mendonça, jogadores que já estavam no profissional, mas que não eram titulares das suas posições. Então o Goiás vai jogar pelo menos essas fases iniciais com esse time mais alternativo, fazendo uma pré-temporada maior, aí sim para a fase final colocar o seu time dito principal que irá disputar a Série A do Brasileirão. Dessa forma, muitos torcedores já começaram a se questionar, afinal de contas, por que o Goiás não joga só o Campeonato Goiano com um time alternativo, um time sub-23 e deixa o elenco principal fazendo preparações tanto amistosas, enfim, uma pré-temporada maior ou outras competições de nível maior. Irei dar um pouco aqui do meu palpite a respeito desse assunto. Primeiramente, o exemplo mais bem sucedido aqui dentro do futebol brasileiro sobre utilizar esse time alternativo nos estaduais funcionou muito bem para o Atlético Paranaense quando iniciou nessa reformulação do seu elenco lá no ano de 2013. O Atlético Paranaense, é bom a gente lembrar, em 2012 foi aí terceiro colocado na Série B, perdeu o título para o Goiás. Em 2013 já iniciou a temporada fazendo uma pré-temporada, se assim podemos dizer, lá na Espanha, onde ia disputar aí, alguns amistosos, tanto contra equipes da Espanha, da Suíça, enfim, da Áustria, equipes ali do futebol europeu, e deixar os garotos do Sub-23 na disputa do campeonato estadual. Em 2013 o Atlético Paranaense foi vice-campeão ainda do Campeonato Paranaense, perdendo a final só para o Coritiba, seu principal rival, e ainda assim naquele ano de 2013 eles revelaram em 3 bons jogadores que no final de 3, 4 temporadas renderam 70 milhões de reais para a equipe do Atlético. Foram tanto o Douglas Coutinho e os volantes Otávio e Hernani, eles negociados com o futebol europeu e asiático respectivamente. Ou seja, só nesse time aí que os garotos se destacaram inicialmente no Campeonato Paranaense de 2013, rendeu o Atlético uma boa grana, além de já ter deixado seus jogadores se preparando um pouco mais para a disputa do Brasileirão. O calendário brasileiro é muito apertado, tem jogos aí até mesmo 3 vezes por semana, no mínimo que a gente tenha tipo domingo e outro quarta-feira, um jogo sexta e outro na terça, enfim, é muito corrido o nosso calendário brasileiro. Então se você já deixar os jogadores atuando desde o início dos estaduais, é muito fácil, se eles não se contundirem, obviamente, chegarem à marca de 60 a 70 jogos em uma única temporada. Realmente isso é muito absurdo se comparado ao cenário internacional,
com aqui o futebol brasileiro. Então o Atlético Paranaense foi o primeiro time a adotar essa postura. Lá em 2013 já teve bons retornos, tanto falando no próprio estadual, foi bem, né? Chegou até a final, perdeu para o Coritiba. No Brasileirão ficou na terceira colocação, chegou até mesmo na final da Copa do Brasil, fazendo um bom time, né, nessa sua volta à Série A do Brasileirão, mostrando que já teve bons retornos. E depois disso, né, não utilizou mais o seu time principal. As únicas vezes foram na temporada de 2017, só para a reta final do estadual, né, lá no Campeonato Paranaense, assim como aconteceu, se eu não me engano, nesse ano agora, de 2019, acho que foi o último ano que o Atlético Paranaense colocou os seus jogadores principais na reta final do campeonato estadual. Então, os atletas ditos principais, não sei se eles negociaram valores mais baixos para o começo do ano, acho que seria importante também, né, poderia ser de duas formas. Ou trazer os jogadores só para a disputa da Série A, o que eu já acho muito perigoso, porque aí precisa montar um elenco muito em cima da hora, né? Então, por exemplo, joga o campeonato estadual com um time bem mais barato, e aí sim visando a Série A, traz os outros jogadores. Mas e os atletas que permaneceram do outro ano? Vai emprestar para o Campeonato Paulista? Enfim, eu acho que já não é um bom caminho. E sim negociar acordos mais baratos durante o período de preparação, né? Já que os atletas, inclusive, não terão competições oficiais se fizessem uma pré-temporada de 2, 3 meses, assim como fazer lá no Atlético Paranaense. Acho que seria uma boa medida tanto para os jogadores, né? Justa, e também para os clubes, né? Pagando um salário um pouco mais baixo enquanto não iniciasse a disputa do Brasileirão, aí sim podendo, né, dar maiores premiações, salários, enfim, contratações também mais especiais voltadas para as principais competições, né, que é o foco aí dos times brasileiros. Às vezes acaba que não sabe medir isso, quer ganhar tudo de uma vez, começa o ano gastando muito dinheiro, vai ver, não dá esse retorno esperado até o começo do Brasileirão, traz mais jogadores, vai fazendo aquela dívida, no Goiás já vimos isso muitas vezes, tanto em 2016, 2017, 2018, enfim, né, o resultado acabamos vendo aí no final da temporada, muito perrengue, muito sufoco, então com toda certeza uma preparação já desde o início do ano é fundamental para o sucesso da equipe. E quando a gente fala sobre utilizar esse time sub-23, muita gente já lembra daquele elenco horroroso que o Goiás jogou o Campeonato Goiano de 2021. É muito bom contextualizar aquele momento. O Goiás tinha acabado de ser rebaixado da Série A para a Série B. Então o elenco que estava ali já era dos jogadores das categorias de base e para o início do Campeonato Goiano realmente não foi nem um mês. O Goiás já teve que montar um time às pressas, preferiu continuar com os atletas da base e realmente focar nas suas contratações para o Campeonato Brasileiro da Série B. Até mesmo por conta de várias dívidas, enfim, o Goiás jogou esse time com os garotos da base, não foi nada bem, né? Inclusive só se classificou aí porque, se eu não me engano, o Goianésia perdeu para a Aparecidense na última rodada, então o Goiás não fez por merecer a sua classificação e ficou aí de 2 pontos para ser inclusive rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Estadual, ou seja, passou muita vergonha no torneio inicial aí da temporada, né? Chegou até nas quartas de finais, foi eliminado para o Atlético Goianiense perdendo de 3-0 na Serrinha, então ficou essa primeira impressão de time alternativo no Goianão realmente tenebrosa, mesmo o Goiás já tendo alguns jogadores interessantes, né? O Tadeu, na zaga o Iago Mendonça e, se eu não me engano, o David Duarte. Além disso, aí, atletas já experientes, né, no profissional, como o Breno, Vinícius Lopes. Acabou que não deu conta do resultado. O Goiás aí passando muita vergonha nesse primeiro teste com um time mais alternativo, mas que não foi nada planejado. A temporada tinha acabado de ter o seu encerramento já no mês de fevereiro para março de 2021, reiniciou já no início do mês de abril, aí com toda certeza não tem como fazer essa preparação maior. Agora, para 2022, seria um exemplo excelente, né, do que o Goiás poderia fazer, retornando das férias agora no início do mês de janeiro, deixando os garotos que estão disputando a Copa São Paulo de futebol júnior para jogarem aí, pelo menos até o início da fase de mata-mata, ou lá para as últimas 3 rodadas, utilizar o time profissional, principal, né, se assim podemos dizer, e deixar esses garotos terem mais chances, né, já que o Goiás é um time muito formador de jogadores também provindos das suas categorias de base. Muitos deles ganharam suas primeiras oportunidades como profissional no Campeonato Goiano, os exemplos assim mais gloriosos, né, porque não recentemente, o Eric lá na temporada de 2014, ele já tinha feito alguns jogos no Brasileirão de 2013, mas realmente se firmando no time principal, sendo titular inclusive já no início do Brasileirão, foi por conta do bom Campeonato Goiano que ele fez em 2014. Assim como o Léo Senna, que foi promovido já na reta final do Goianão de 2016, fez o seu primeiro e único gol com a camisa do Goiás na final contra o Anápolis, aí sim se destacando mais, tanto em 2016, 2017,
até a temporada de 2019. E o Carlos Eduardo também, atleta que, convenhamos, não foi assim espetacular com a camisa do Goiás, mas rendeu mais de 25 milhões de reais aos cofres esmeraldinos, também teve suas primeiras chances no profissional lá no Goianão de 2015, inclusive marcou o seu primeiro gol como profissional contra o Grêmio Anápolis. Então é uma competição interessante, o Goiás já sempre deu mais espaço para os seus garotos da base, mas eu acho que já é a hora do Verdão realmente focar 100% em fazer uma pré-temporada ou de amistosos internacionais, enfim, tentar aproveitar, por que não, esse calendário europeu, que também naquela ocasião eles podem estar fazendo alguns jogos de preparação, outras equipes do futebol brasileiro, a própria Copa Verde também, que eu já defendi ela ser adotada no início do ano, junto com os estaduais, até mesmo o Goiás poderia fazer essa divisão, não deixar a Copa Verde, que pode ter bons times jogando com seus elencos principais, se fosse aí no começo do ano, não deixar para a reta final, inclusive do Brasileirão, que fica uma coisa muito bagunçada. Enfim, acho que seria uma marca interessante para o Goiás dar mais chance para os seus garotos no Campeonato Goiano, preservar aí os atletas de futuras lesões, enfim, até mesmo bancando salários um pouco mais baixos nesse início de ano e focando realmente 100% para a disputa da Copa do Brasil, né, inicial, e também o Campeonato Brasileiro posteriormente realmente poderia fazer boas campanhas e preparações muito melhores, né, focando nessa pré-temporada maior, além de revelar bons atletas, que aqui dentro do Goiás, né, realmente já é um costume. Tem aí alguns anos que já não surge, né, boas estrelas dentro do time esmeraldino, por que não, né, essa utilização dos garotos no estadual poderia trazer mais frutos para o time esmeraldino. Quero saber a sua opinião aí a respeito do Goiás jogar o Campeonato Goiano com o time sub-23, se você é a favor disso, se você é contra. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião também a respeito dos estaduais e se é um bom caminho o Goiás seguir esse modelo, né, de muito sucesso do Atlético Paranaense no futebol brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!